Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão, mais um episódio, Mayara. Mais um. Mais um pra conta. Agora oficialmente 1 ano. 1 ano. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Olha só, fica com a gente até o final, já aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha. Sempre é um bate-papo muito interessante. E hoje nós convidamos 2 pessoas muito especiais pra gente. São profissionais e mamães. E a gente vai falar de um tema, elas vão ajudar a gente a conversar sobre um tema, Mayara, que mesmo em 2025, ele é fundamental e ele é essencial, a amamentação. Hoje a gente recebe aqui a doutora Analeia. Muito obrigada, doutora, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, obrigada. A doutora Analeia, ela é pediatra. E a gente trouxe também a Mariana Colombo, nossa supervisora de atendimento lá da SSG. Mari, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos lá. Doutora, por que em pleno 2025 ainda é tão importante falar sobre amamentação, ainda mais agora que do dia 1º ao dia 7 de agosto acontece a Semana do Aleitamento Materno, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Isso, Em mais de 170 países, né? Isso. Por que é tão importante ainda a gente falar sobre esse tema? Sempre vai ser. Então, a amamentação, a gente fala agosto dourado para fazer a campanha de conscientização, mas a amamentação vai ser sempre um tema importante, cada vez mais a sociedade precisa se conscientizar da importância da amamentação para a sustentabilidade como um todo. Então, o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno esse ano é Priorize a amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis. O que quer dizer isso? Qual é o objetivo dessa campanha? É chamar a sociedade, famílias, políticas públicas, comunidades, profissionais de saúde, a reconhecerem a importância da amamentação, tanto para a saúde do bebê quanto da mãe, e como isso interfere na sustentabilidade em geral, sustentabilidade ambiental, social e econômica. Por quê? Porque o leite materno, ele é natural, ele não precisa de insumos, a amamentação ela é democrática. Tanto a mulher da comunidade mais vulnerável quanto em situações socioeconômicas mais privilegiadas, elas têm condições de amamentar em igualdade com relação à qualidade desse leite. Pode ter uma diferencinha ou outra quando a mulher sofre uma desnutrição muito grave, mas se não for isso, a qualidade do leite vai ser a mesma. Então, principalmente em comunidades vulneráveis, a gente precisa entender a importância do aleitamento materno. Por quê? Primeiro, diminui o índice de mortalidade. Segundo, aumenta QI, quociente de inteligência em crianças. Então, crianças amamentadas pelo menos até 1 ano de idade, elas têm um aumento de quase 4 pontos no quociente de inteligência em relação a outras crianças, vamos considerar assim, né? Em relação a outras crianças criadas em condições de igualdade, com os mesmos estímulos, tá? Lógico que para desenvolver uma criança você precisa de vários estímulos, educação, saúde, emocional, afeto, tudo isso desenvolve a questão cognitiva da criança. E o aleitamento materno é um desses fatores. Então, quando você pega crianças em condições de igualdade, aquela que mamou 1 ano ou mais, ela tem um acréscimo de 3,7 pontos no quociente de inteligência. E isso vai levar a um aumento futuro de 20% na renda familiar. Então, uma pessoa que tem um aumento de tantos pontos no QI, ela acaba tendo mais condições de estudar, trabalhar. Então, olha só toda a importância disso para uma sociedade. Não produz lixo, né? Não faz poluição ambiental. Então, imagina uma mulher amamentando o quanto ela contribui para o meio ambiente. Bastante. Imagina, não usa fórmula, não produz lixo, latas, mamadeiras, bicos, contribui para esse desenvolvimento da igualdade social, melhora a economia de um país, porque a partir do momento em que as pessoas têm mais condições de saúde e de desenvolvimento cognitivo, esse país evolui, essa sociedade evolui mais. Então, olha a importância da mulher e da amamentação para uma sociedade, mundialmente falando. Então, esse é um tema muito importante que hoje eu abraço com muito mais consciência do que antigamente, tá?
E tento fazer isso tanto no meu trabalho particular, quanto no meu trabalho como voluntária, né, de comunidades que eu faço hoje como, dentro da Pastoral da Criança, pensando nisso, entende? Olha só a que ponto a gente chega com relação à importância da amamentação e de a gente apoiar essa mulher que está amamentando, a gente dá condições. Então, essa campanha vem para que toda a sociedade melhore as condições de amamentação, crie estruturas duradouras que incentivem a amamentação, duradouras, éticas, né? A gente trouxe a Mari Colombo aqui, doutora, porque é o seguinte, você tentou, Mari, a sua gestação, você teve um período, né, que você tentou, né, ficar grávida, tentar engravidar. Como que foi esse processo para você? Como que foi toda a sua trajetória da maternidade, desde quando você pensou, ela é mãe do Henry, né, tá com 3 anos e 4 meses. Isso. Como é que foi para você, né, esse processo de se preparar para ser mãe? Como é que tem sido até hoje, né, pra gente? Conta pra gente, os primeiros dias com o bebê, como foi? Eu e meu esposo, né, a gente estava tentando há algum tempo, até conseguir mesmo certinho chegar ao período da gestação, em torno aí de 3 a 4 anos, né? Então, assim, foi bem, a gente corria pra lá, corria pra cá, consulta aqui, consulta ali. Meu esposo até chegou a fazer cirurgia, né? E do nada, assim, foi uma surpresa, né? Quando eu descobri que eu estava grávida. Foi muito... Ao mesmo tempo, nervosismo, não sabia para que lado que ia, para onde que... O começo, né? Então, foi bem complicado no começo. Eu engravidei no período da Covid, né? Foi, então, mais complicado ainda, porque foi difícil, tinha que todo mundo ficar isolado, não podia, né, ter... O contato, né? Exatamente. No meu caso, eu tive que trabalhar em home office, né? Que foi bem complicado para mim também. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. Foi um dia de cada vez, um dia novo, aprendizado novo. Até hoje eu aprendo ainda, né? Aprendo até hoje. Mas, assim, é maravilhoso. Não tem uma explicação, não consigo explicar. É um amor, é um sentimento que quando você chega, você vê, né, o seu filho, a criança, todo o processo, tudo que foi que eu passei, né? Então, assim, não tem explicação, é diferente, é tudo... Muda a vida, né? Muda completamente. Muda completamente. Então, assim, a minha rotina é tudo pra ele, né? A gente faz alguma coisa ali, mas, assim, pensando neles, né? Eu acho que o medo e a insegurança... vai para todo mundo, né? Eu acho que por mais que você planeje, pense, se prepare, organize, até mesmo financeiramente, a hora que acontece, eu acho que toda essa insegurança, medo, aí juntam os hormônios, né? Toda a mudança no corpo. Sim. E é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu posso fazer uma perguntinha para ela? Pode. Deve. Como que foi o seu início na amamentação? Essa é sempre a minha curiosidade com as mães, quando elas amamentaram ou não conseguiram amamentar. Como é que foi a sua experiência ali naquele comecinho? A minha experiência, assim, eu achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu não ia conseguir, porque nos primeiros dias que o Henry nasceu, né, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como fazer, então, assim, eu não consegui sozinha colocar, ter todo, né, a forma de segurar, a forma de conseguir fazer ele pegar o peito. Então, assim, no tempo que eu estive no hospital, né, eu tive que ter ajuda das enfermeiras e tal. E aí, eu recebi a alta, no outro dia eu liguei para uma enfermeira que até estava lá nos dias que eu estava lá no hospital. E aí, ela ir lá por algumas horas, e aí ela foi, ela ficou um tempo comigo lá de manhã, e aí eu tive que pedir essa ajuda para ela. Isso lá no hospital? Isso, não. Ou em casa? Em casa. Aí eu liguei para ela, falei, você pode vir aqui me ajudar? Porque assim, eu não tô conseguindo, eu não sei. Tinha todo um jeito e tal, e ela foi...
E ela ficou algumas horas ali comigo. E assim, se não fosse ela, eu não imaginaria que seria aquela forma de segurar. Tinha todo um jeito, tudo. Então, assim, foi essencial. Foi assim, eu precisava daquelas horinhas com ela. Então, depois que ela foi lá, que ela... é assim que faz, é assim que funciona. E aí, deu tudo certo. Eu consegui fazer... colocar ele na posição certinha, conseguir fazer ele pegar o peito. Então, assim, claro que depois não continuou a forma que ela me instruiu, mas eu consegui fazer certinho, ele conseguiu mamar, pegar o peito, e assim, foi muito satisfatório, foi muito gratificante, porque eu queria amamentar, eu queria muito. Porque assim, a gente ouve muitas histórias. Ai, você vai amamentar, seu peito vai machucar. Você machucou? Não, doutora, não, eu não tive nada, eu não tive um corte, eu não tive nada, assim, foi perfeito. Então, e até quando eu dava uma mamar no peito, assim, depois eu voltei a trabalhar, e aí ele amamentou até os 9, 10 meses, ele não quis mais, porque daí eu voltei a trabalhar. Certo. E aí ele não quis mais. Então, assim, eu fiquei muito arrasada, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito continuar dando mamar pra ele. Mas, assim, é único. É um sentimento maravilhoso. Que legal, é mesmo. A gente fala muito dessa questão da amamentação, que ela é uma experiência diferente, né, doutora? Para cada mulher, né? A doutora já teve aqui no podcast em outras vezes, ela falou que a primeira nenenzinha dela, ela sentiu dificuldades, né, doutora? Que o segundo nascimento já foi muito diferente, a segunda filha já foi muito diferente. É normal, né, que nem a doutora perguntou se ela sentiu dor no seio, se né, ia machucar. É normal que a mãe, ela sinta esse desconforto no momento da amamentação, ou esse é um sinal de que alguma coisa ali diferente não está encaixando? É normal que ela tenha um pequeno desconforto, principalmente na apojadura, que a gente fala que é a descida do leite propriamente dito, leite em grande quantidade, tá? Porque esse iniciozinho, que vem esse leitinho pouquinho, que a gente chama de colostro, é pouquinho mesmo, e tem que ser pouquinho, porque o estômagozinho do bebê quando nasce... Aqui, né, ó, doutora? Exatamente, não sei onde que eu posso mostrar, ali, né? Então, aqui, esses são os estômagos. Isso aqui, eu pedi para fazer no volume exato, médio, do estômago do bebê. Então, aqui estômago, no primeiro dia de vida, olha isso, tamanho de uma cereja. Cabe mais ou menos 5 a 7 ml no máximo de leite. Então, imagina, precisa tomar uma chuca de 30 ml, que às vezes a gente vê acontecer dentro de hospital. Então, nem cabe. Por isso que o bebê às vezes fica começa a regurgitar, põe pra fora, começa a aumentar a cólica, tá? Esse aqui, ó, o estômago, esse é no primeiro, esse é no terceiro, esse é no sétimo, esse é com 30 dias de vida. Entendeu? Então, vai aumentando aqui a mais ou menos 25 ml, aqui a mais ou menos entre 45 e 60, e aqui é uma média de 100 ml. Que pode variar de 80, 120, 100 ml, tá? Então, a gente sabe que esse início é pouco leite mesmo, comecinho, os primeiros dias que é o colostro, e daí quando vem a apojadura que podem acontecer as dificuldades. Então, não é normal doer para amamentar. Você pode ter um desconforto que é a descida do leite, tá? Mas o bebê pegou, você sentiu dor, começou a cortar, fazer fissura, não é normal. Doeu, tem que ver o que está acontecendo, tem que tirar esse bebê do peito, e se você não está conseguindo acertar a posição e pega, você tem que pedir ajuda imediatamente, que foi o que ela fez. Provavelmente ela não fez fissura, porque ela em casa, no hospital devia estar tudo bem, porque quando sai só aquele colostrinho ainda, que a mama ainda tá mole, o bebê, ele consegue pegar. Por quê? Porque a mama estando mole, ele abocanha aqui, e a mama tá mole, ele consegue encaixar, ele faz a ordenha. Acho que pode virar ali pra lá, né? Pra cá. Pra cá. Aqui. Isso. Então ele faz a ordenha dessa forma. Não é no bico, é aqui, é atrás, é na areola. Ela estando molinha, beleza. E o que acontece? A mãe vai para casa, vem a apojadura, que é a descida do leite em grande volume. Acontece lá pelo 3º, até o 5º dia de vida, dependendo, né, se o parto for normal ou cesárea. E aí, essa mama enchendo muito, quando ele vai fazer esse movimento, a boquinha escorrega e vem pro mamilo, tá? Então, se essa mãe for ajudada ali naquele momento, naquela primeira semana,
Em geral, ela consegue resolver isso sem maiores problemas. Porque acerta essa pega aí, ela vai aprender a fazer a ordenha dessa mama que tá muito cheia, esvaziar um pouco, massagear, para colocar esse bebê direitinho, para ele conseguir conectar e não escorregar, né? E aí ela não faz fissura. Então, é comum ter fissura, porque muitas mulheres passam por essa dor sozinhas, ficam em casa lutando com aquilo, às vezes 15 dias, né? Até procurar ajuda. Então, é muito comum você ver mulheres falando isso. Que, eu sofri, porque eu tive machucado, depois melhorou. Né? Depois resolveu. Então, é normal ter machucado. Não, não é. É comum, não é normal. Entendeu? Entendi. Porque a demora na procura por auxílio, por ajuda. Entendeu? Entendi. E acho que o emocional influencia muito, né? Porque a mãe começa a ficar desesperada. Exatamente. Porque a criança tá chorando, ela tem o leite, não consegue. Isso. E aí, ao mesmo tempo, toda aquela questão do puerpério, às vezes a mãe tá sozinha. Exatamente. E aí pode até parar de descer o leite. Exatamente. E assim, hoje a gente tem condições de... Você tem muito, assim... A mulher, se ela quiser, ela tem condições de evitar isso. Ou ela vai numa consultora, ou ela procura um profissional que entenda de aleitamento materno. E eu sugiro sempre que façam isso no pré-natal. Não espere para ganhar o bebê. Tá lá no meio da guerra, lá no vulco. E aí você tem que sair correndo atrás de mil coisas ao mesmo tempo, né? Pré-natal, então, hoje é uma recomendação oficial... até da Sociedade Brasileira de Pediatria, que as mulheres façam uma consulta de pré-natal com um pediatra. Busque um pediatra apoiador do aleitamento materno. Porque senão, essa consulta sua de pré-natal, ela vai ficar na mesma. Quase não vai se falar de amamentação e nem de preparo da mama, preparo para esse momento. E a mulher sai dali sem ter acrescentado muita coisa, né? No que ela precisaria estar preparada para esse momento da amamentação. Então, buscar um profissional. Mas tem que ser um pediatra? Consulta de pré-natal com pediatra. Mas se ela quiser buscar uma consultora que não seja pediatra, ela vai ver a parte só da mama, da amamentação, né? Mas ela está preparada para isso, é importante. E essa questão que a Mayara colocou aqui da situação emocional... né, mesmo ali do estresse, né, do puerpério ou outros fatores, esse estado emocional, ele pode levar ali, secar o leite, a mãe acabar não tendo condições de amamentar, isso pode voltar, né, ela pode retomar a amamentação, se tratado? Boa pergunta essa, muito boa, porque é o seguinte, o estresse excessivo diminui a produção de leite, porque... Quando você tem muito estresse, você tem um aumento de um hormônio que se chama cortisol. Quando esse hormônio aumenta, diminui os outros hormônios que são os responsáveis pela produção e ejeção de leite, tá? Porém, isso não acontece de um dia para o outro. Como muitas vezes a gente ouve. Hoje eu estava com leite, amanhã eu não tive mais, secou meu leite. Não é assim que acontece, tá? Então, às vezes, a mulher ela está passando por várias situações que são... erro de técnica. Então, se o bebê não suga de forma efetiva, ele não estimula essa mama a produzir leite de forma satisfatória. Então, uma sucção efetiva e frequente do bebê favorece a produção. O emocional, que é essa questão que vocês colocaram, tem muito peso. Então, pode diminuir a produção, mas não vai parar completamente. E aí, essa mulher quer retomar a amamentação, tem condições? Lógico que tem, é só ela querer. Então, se ela quiser retomar isso aí, o que a gente precisa fazer? Uma avaliação sistêmica dessa mulher. O que está causando isso? É só dificuldade com a técnica? Ou ela está insegura? Ela acha que não é capaz? Ela está passando por uma depressão pós-parto e a gente ainda não identificou? Ou é só aquele período do baby blues, né? Blues pós-parto, que é aquela melancolia transitória, isso tende a diminuir. Então, avaliar todo esse contexto e abordar a questão de forma sistêmica. Então, isso é o mais importante. E tem como retomar. Tanto é assim que até mães que adotam filhos que não são biológicos podem produzir leite e amamentar. Então, você vê como Deus é perfeito, né? Deus é perfeito demais, não é? Interfere, né? E como interfere esse emocional, né? De realmente produzir leite uma mãe que adotou. Exatamente. Né? Uma criança, né? A doutora estava falando de buscar ajuda especializada, não só no pré-natal. Mari, você teve um acompanhamento de pré-natal super tranquilo, você fez toda a orientação, realizou os exames, né? Tudo, fiz tudo.
normal, tudo pré-natal normal, mas eu não tive essas informações da amamentação, realmente. Até eu vi, olha, quando você for tomar banho, pega uma bucha, esfrega. Aí você faz isso. Aí vem os mitos, né? Vem os mitos aí, exatamente. E eu lá, com a bucha. Falei, vou fazer, né? Aí esfola mais uma vez. Sim. Esses mitos antigos, né? Mas, assim, essa parte da amamentação, realmente, no pré-natal, eu não tinha. A gente está falando aqui da rede de apoio mais especializada, mas existe uma outra rede de apoio por trás também, né, doutora? Que são os nossos familiares, os nossos amigos. Você teve, Mari, essa rede de apoio, esse suporte para você na pós-gestação? Tive e ainda tenho, né? Hoje, o meu filho agora, ele vai na escolinha, né? Na creche, mas, assim, a minha sogra cuida dele o tempo todo. Então, assim, é ela que me ajuda, é ela que fortaleceu para eu, né? Para mim fazer as minhas atividades, voltar a trabalhar. Então, assim, a rede de apoio é fundamental. Tem muitas mães que pensam em não querer filho, não ter filhos por conta da rede de apoio, né? Falar, como que eu vou fazer? Se eu tiver filho, quem vai cuidar? Então, isso também... Mas eu não tive rede de apoio, vou falar para vocês, assim. E acho que isso foi uma das razões pelo meu desmame ter acontecido precocemente. Eu acho que não foi a principal razão, não foi. Isso na primeira gestação, doutora. Exatamente. Eu desmamei minha menina, olha, posso dizer que foi... Ela chegou no 6º mês já, como você falou, recusando, já não queria mais o peito, porque já estava muito na mamadeira. Na época eu era residente de pediatria e minha família é toda de fora. Eu não tenho família aqui. Quando eu voltei para a residência, porque eu estava de licença para ganhar, né? Tive a licença de 4 meses e... Eu sofri com, assim, até as pessoas do meu entorno de trabalho, médicas do hospital. Então, eu era uma residente de pediatria. Então, quando eu voltei, eu senti esse olhar de indignação e não de apoio, não de acolhimento. Eu tive acolhimento de professores, homens, que me disseram num plantão: vai para sua casa dar mamar para sua nenê. Eu sou grata a esse professor até hoje, assim, eu tenho ele com muito carinho. Eu não tive isso, muito pelo contrário, de mulheres do meu entorno de trabalho ali. E na época que eu consegui contratar uma pessoa muito legal para cuidar enquanto eu trabalhava, fazer plantão noturno. Então eu trabalhava de dia, plantão noturno, não tinha menor condição de manter um aleitamento por tempo prolongado naquelas condições, né? Essa pessoa era muito querida, cuidou muito bem, porém dava muita fórmula. Então, às vezes eu chegava para amamentar, já estava com a barriguinha cheia, né? Então, isso aí foi favorecendo. E então, eu acho que essa questão foi bem delicada para mim. E no meu ambiente de trabalho também não tinha salas adequadas. E se eu quisesse amamentar ali, eu poderia ir ao banco de leite. Isso tinha já na época. Mas nunca nenhuma colega, nenhuma professora, nenhuma chefe me falou: como é que você tá com a sua amamentação? Olha, a gente tem um banco de leite assim, assado. Isso eu senti ali, imagina, dentro de uma residência de pediatria, né? Que mais? Eu falei essa questão do plantão. Esse retorno ao trabalho, ele foi impactante. Foi. E pra você, como é que foi? E eu tinha lutado muito pela minha amamentação. Como eu expliquei uma vez pra vocês, né? Eu não tinha informação de técnicas. Eu tinha informações teóricas. A qualidade do leite é o melhor leite. Eu tenho que amamentar. Então, assim, eu tinha essas informações. Já tinha tudo planejado. Exatamente, tudo planejado. Quero parto normal. Tarará. Mas chegou na hora H ali, na hora que o leite desceu, que veio a pojadura, eu não sabia o que fazer com aquela mama inchada daquele tamanho. Como é que eu tiro esse leite? E esse neném, por que tá acontecendo? Parece que a mama tá cheia de leite, mas o neném tá ficando com fome. E realmente tava, não conseguia extrair o leite, tão cheia que a mama tava e dura, né? Então, fui correr atrás, eu não tinha ninguém para me ajudar naquela época. Quando eu ganhei, eu não tinha funcionária. E eu não tinha mãe, nem ninguém junto. Nem avó, nem sogra, nem nada. Então, e meu marido trabalhava licença do homem há 5 dias, viajava muito. Então, correndo atrás. E aí fui pro banco de leite.
Então, lá no banco, eu consegui alívios, mas até que fosse para o banco de leite, a gente foi reinternada, porque pela falta de conseguir mamar, ela desidratou um pouco, e aí aumenta a bilirrubina, e ela ficou muito amarelinha, ficou muito ictérica, né? Então, eu já fui internada para fazer a fototerapia dela, com o mamilo todo cheio de fissura, a mama engurgitada, dentro daquele hospital, que hoje não existe mais. Eu não tive nenhum suporte para amamentação. E eu fui pedir ajuda um dia, falei, você consegue uma cadeira? Eu tive parto normal, estava com pontos. Você consegue uma cadeira para eu sentar, para eu conseguir amamentar? Porque a cadeira que tinha lá era de madeira. De madeira, era madeira pura, né? Nós só temos essa cadeira. Se você quiser, pega o seu travesseiro e coloca ali. E eu falei, não tem ninguém para me ajudar a tirar esse leite? Nós não temos ninguém agora. E a incubadora entrava formiga, porque onde vazava leite, traía as formigas no quarto. Aí quando eu olho uma formiga andando dentro da incubadora, enorme, chamei a moça. Sabe o que a pessoa me disse na época? Ai, sinto muito, então vocês têm que se revezar, eu e meu marido, para prestar atenção. Se tá entrando formiga e a gente não tem como ficar vindo aqui limpar o leite. Acolhimento zero. Zero, assim. Então, esse hospital nem existe mais, deve ser, por essas razões, né? Resultado de... Então, assim, foi difícil. Aí eu fiquei tentando fazer ordenha sozinha no box do hospital. Aí, assim que possível, eu fui de lá direto para um banco de leite para me ajudarem. Aí as coisas foram se acertando. Então, foi indo até que eu conseguisse essa amamentação. E aí, a hora que eu tava tranquila, aí foi o desmame pelo trabalho. Aí entrei e acabou desmamando. Então, para mim, foi algo que me fez sofrer na época, Marcou né? bastante, Marcou, né? Recusar o peito, né? Então, e hoje... Eu luto muito pela amamentação, mas hoje eu já luto com outra visão e outra mentalidade. Que é o quê? Você tem que trabalhar a culpa, a frustração. Sim. Porque se você não trabalha isso em você, você fica mal até quando você vê uma campanha de agosto dourado. Tem mulheres que quando entra a campanha de agosto dourado, elas ficam mal, elas ficam frustradas, elas acham que a campanha está falando contra quem não amamentou. Sim. Né? Porque eu não amamentei, não é por isso que eu não amo meu filho. Então, eu acho até que a gente tem que tomar muito cuidado com as campanhas, os slogans que se colocam, os clichês que se falam, né? Amamentar é amor. Sim. Quem ama, amamenta. Eu acho que não é assim. É porque para cada uma o processo é diferente, exatamente, né? É diferente, que nem no caso da Mari. Como que foi o seu retorno ao trabalho? E o Henry, ele não desmamou tão cedo, né, doutora? Mas foi num período ali, né? Como que foi esse retorno ao trabalho, esse desmame do Henry? Eu acredito, pra mim, acho que foi a parte mais difícil. Porque eu fiquei ali todo o tempo, né? 4, 5 meses. E quando tive que voltar, eu falava, meu Deus, será que a minha sogra vai saber? Será que quem vai cuidar vai dar conta? Será que ela vai conseguir fazer, né? Dar o mamar? Então, assim, foi bem, assim, desesperada. Eu fiquei, mas deu tudo certo, né? Mas eu acredito que pra mim, realmente, foi a parte mais difícil. De deixar ele, né? Ter que voltar a trabalhar. Porque, assim, a gente pensa assim, as pessoas mais antigas cuida melhor que, né? Que a gente cuidou de vários. Então, eu pensava assim, será que ela vai dar conta? Será que ela vai cuidar? Se ele chorar, o que ela vai fazer? Então, assim, colocava essas coisas que, nossa, tá nas melhores mãos. Ela sabe, fica tranquila que ela sabe que fazer, assim, melhor que você, né? Eu pensava assim, melhor que eu. É nada. Né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, mas foi bem... E até que idade, doutora, é recomendável a criança ser amamentada? Então, não existe uma idade máxima em que você tenha que tirar o seu filho do peito. Existe uma recomendação que é até o 2º ano, se possível. Então, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, sem outros alimentos, somente leite do peito, sem água, sem chás, nada.
a partir do 6º mês, inicia a alimentação do bebê. Então, o desmame, ele começa quando você inicia a alimentação. Entendi. Tá? Mas não é um desmame total. E aí é recomendado que ele ainda continue mamando no peito até o 2º ano de vida, se isso for possível para a mãe. Tá? E depois do 2º ano, ou mais. Então, amamente pelo menos até o 2º ano, ou mais se você puder e quiser. Então, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, OMS, tá? Entendi. Por todos os benefícios, né? Mas lógico, a gente tem que entender que cada mulher tem uma realidade, cada família tem uma realidade. Eu acho importante essa questão que a doutora colocou, das questões das realidades, né, Mayara? E também dessa questão muito fundamental que a doutora colocou. A gente precisa trabalhar, às vezes, a frustração. A mulher não deixa de ser mãe porque ela não amamentou. Exatamente. Né? Independente se parou de amamentar com 3 meses, 4 meses, 5 meses, se não conseguiu amamentar. Cada processo é único, né? A sua primeira gestação foi de uma forma, a sua primeira filha nasceu e aconteceu um monte de coisa. Mas que fatores, doutora, podem impedir que essa mãe venha amamentar? Tem algum fator exclusivo que pode, assim, impactar na vida dessa mãe que realmente ela não vai conseguir? Tá. Olha, tem algumas contraindicações, tá? Então, por exemplo, uma mulher HIV positiva no Brasil, ela não pode amamentar. Tá? Então, essa é uma contraindicação absoluta. Qual seria uma segunda contraindicação absoluta? Uma mulher com depressão grave e sinais de psicose puerperal. Como assim? Há risco de vida para o bebê. Porque quando a mulher está passando por uma depressão dessa magnitude, ela às vezes imagina coisas, vê coisas em que ela pode até colocar a vida do bebê em risco. Então, eu já peguei um caso desse no meu consultório, que a gente pegou imediatamente encaminhamos para psiquiatra. No mesmo dia, era uma colega, começou a tratar, a mãe já estava dando indícios de algumas alucinações, a família ficou junto, tá? Ela estava rejeitando e a tia mencionava algumas situações aqui em que a mãe estava assim com algumas ideias que estavam desconexas e tal. Ela iniciou o tratamento, e nesse primeiro período ela não amamentou, mas depois retomou a amamentação. Que bacana. Entendeu? Então, essas seriam as 2 situações mais importantes que impedem. E aí tem algumas outras que são relativas, como por exemplo, uma mãe que está fazendo um tratamento oncológico. Vai fazer... descobriu uma neoplasia, um câncer durante a amamentação e precisa tomar algumas medicações que são incompatíveis. Entendi. Porém, existem alguns tratamentos com antineoplásicos que não contraindicam de forma absoluta a amamentação. Tá? Então, é uma contraindicação absoluta. Depende do tratamento que a mulher vai fazer. Tá? E depende também do tipo de neoplasia. Então, essas seriam as 3. E no mais, o que favorece um desmame são essas situações que a gente estava colocando. É a volta ao trabalho sem uma programação, uma rede de apoio. A empresa, então, dependendo de onde ela está, se não oferecer condições para que ela faça essa extração de leite a cada 3 horas, para que essa mama continue produzindo. Também vai acabar desmamando. Tá? Então... seriam essas situações. Seriam essas situações, né? E quando a mulher não quer, é um direito dela. É um direito dela, né? E tem que entender o porquê desse não quer, ou porque não conseguiu, tá? Porque não conseguiu e por que tá frustrada. Eu acho que a mulher ela tem que fazer essa autoavaliação e muitas vezes a gente fala de julgamentos, né? Que as pessoas julgam a mulher que não está amamentando, mas o que eu percebo é que o julgamento vem dela mesma. Sim. Em primeiro lugar, o julgamento pior é dela mesma, com ela. Então, ela precisa entender o porquê disso, por que ela não conseguiu ou não manteve. A partir do momento que ela entende isso, ela se perdoa, ela tem que se perdoar e toca o barco, e toca a vida.
E pode ter campanha de agosto dourado, pode falar o que for de amamentação, que isso não vai afetar essa mulher, não pode afetar, porque o amor não depende de amamentar. A amamentação, ela favorece o vínculo, sim. Ela melhora esse vínculo. Você tá ali com o bebê o tempo todo, ele tá mamando, você pega, ela favorece o vínculo. A amamentação até diminui risco de depressão pós-parto. Aumenta risco de depressão posterior, até por essas razões que a gente estava comentando. A mulher, se ela ficar mentalizando, fica frustrada, aí ela não amamenta, ela fica frustrada, se ela fica mentalizando isso, acaba ficando deprimida, né? Então, a gente tem que ver dessa forma, para entender que não é amor e amamentação, não precisa estar... A gente não precisa fazer essa ligação direta. Existem outras formas de demonstrar o amor, né? Exatamente. A amamentação não é o vínculo exclusivo. Não, só que a gente não pode deixar de mencionar todos os benefícios. Sim. Então, o que precisa ficar entendido é isso. Não é porque eu não consegui, eu tive desmame precoce, passei por dificuldades, que eu vou ficar me sentindo mal, eu vou sentir... que quando existe uma campanha, aquilo me afeta, tá falando contra mim, de jeito nenhum. É porque a campanha existe, porque existem todos os benefícios. E a gente tem que lutar para que mais mulheres consigam isso. Sim. Ô Mari, perguntando para você agora, assim, de um ponto de vista... vamos pensar assim, né? A doutora aqui, ela tá no patamar ali de profissional que manja do negócio do aleitamento, né? Que entende. Mas foi fundamental para você ter o acompanhamento da enfermeira, de um profissional realmente preparado para te ajudar a entender o processo de colocar ali o bebezinho? Como que você indicaria para as mamães, para as futuras mamães? Você acha que isso é fundamental, como a doutora disse? Começa lá no pré-natal. Demais, foi fundamental, é fundamental, me ajudou muito, inclusive eu indiquei para alguns familiares que também precisaram, né, e Mari, tem o contato daquela profissional que te ajudou, porque ela me ajudou muito, então assim, se ela não tivesse me ajudado, realmente eu acredito que eu não tinha esse apoio, porque eu já estava em casa, né, então assim, eu não saberia para quem eu ia recorrer, não sei, né, a doutora falando agora de pediatra, né, que pode auxiliar na amamentação, mas assim, até peço desculpa, mas eu não saberia, eu acredito que mas no caso do pré-natal, exatamente. Não é comum, hoje um pediatra fazer manejo de amamentação e dar suporte a uma mãe de amamentação, não é comum. Eu em Londrina hoje, eu não conheço ninguém, a não ser eu e uma professora minha que eu tenho muito respeito por ela, aprendi muito com ela, que era referência aqui em Londrina, né? Com relação à amamentação, a doutora Zuleika Thompson, né? Então, hoje, essa questão dentro da pediatria, ela, com algumas exceções, lógico, a gente tem o departamento de aleitamento materno lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é muito forte e tal, mas... Eu acho que é porque, assim, né, doutora, que nem a mãe, ela entende, se deu... rachou ali o seio, rachou o bico, a primeira coisa que vem é precisa ir ao ginecologista, né? Eu acho que hoje... Sim. Ou a enfermagem. Ou a enfermagem. Ou a enfermagem, que hoje quem faz esse papel maior, com mais frequência, mais conhecimento, mais expertise, são as enfermeiras mesmo. Sim. Né? Eu aprendo muito com as enfermeiras, inclusive. Hoje eu faço parte do Comitê de Aleitamento Materno de Londrina, onde só tem eu de pediatra. E a maioria, enfermeiras, agentes de saúde, tem uma dentista. Então, e assim, a gente aprende muito ali. E os médicos, os pediatras perdem a oportunidade de saber um pouco mais, até porque mesmo que você não faça um manejo, mesmo que você não queira pôr a mão na mãe para ajudar, examinar e fazer, você tem que saber fazer o encaminhamento. Sim. Você tem que saber fazer o encaminhamento e falar, não, eu não vou prescrever fórmula agora, porque essa mãe, se ela tiver ajuda, ela vai conseguir amamentar, se ela tiver uma ajuda adequada. E eu não vou prescrever fórmula agora, porque o peito dela tá cheio, como eu vejo muitas vezes chegar no meu consultório. A mãe chega com o peito duro, tá cheio de leite, tomando fórmula, o neném já tá com 1 mês ou 2... E quem prescreveu? A maioria das vezes, pediatra.
Eu tenho que falar isso aqui porque não tem como. São colegas de profissão, mas é a verdade. A fórmula, ela teria que iniciar a partir do 6º mês do bebê. Uma amamentação normal, vamos pensar assim, que está transcorrendo tudo normal, tudo tranquilo. Não, na verdade... Não precisa. Não, na verdade, assim, ó. A fórmula, ela é o quê? A fórmula, ela é um complemento, caso a mãe não consiga manter essa amamentação de forma exclusiva, por razões como, por exemplo, volta ao trabalho e não está conseguindo fazer estoque de leite materno para deixar para essa criança. Acontece, às vezes a mãe não consegue fazer, e aí, enquanto ela está no trabalho, alguém tem que dar a fórmula, tá? Porque se não for assim, o nosso papel é até orientar, ajudar essa mãe. Olha, como é que a gente pode fazer para você, mesmo trabalhando, continuar dando leite materno para esse bebê? Você tem como orientar isso para a mãe, tá? Então, quando que a fórmula entra? Na impossibilidade de amamentação, tá? Até 1 ano de idade. Até um ano de idade. De 1 ano para frente, não precisa mais fórmula. Então, esse bebê, ou ele continua mamando no peito, se a mãe precisar dar outro leite de vaca integral. Então, essa questão também dessa propaganda de fórmulas, e que a fórmula é mágica, e que a fórmula é o melhor leite, e é igualzinho, é muito semelhante ao leite materno, e seu filho, quanto mais tempo tomar fórmula... Não é nada, não é, tá? Mesmo porque é cara, né, doutora? Exato, é um marketing abusivo, é um marketing exatamente muito caro. É um marketing abusivo, e isso acaba atrapalhando a manutenção do aleitamento materno, como a gente vê. Tá? E se você fizer contas... Eu fiz contas esses dias. Você fez muitas várias. Olha, não. Se as mães fizerem contas da despesa com fórmula, caso ela não amamente, tá? A despesa que ela vai ter mensal quando o bebê tem 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Sabe o que ela faz? Ela não vai nem perguntar o preço da consultora de amamentação. Ela vai pagar uma consultora, porque ela fala, isso aqui, por mais que seja caro agora... Sim. Vai compensar o resto, porque com fórmula, sabe quanto uma pessoa gasta por mês? Mais ou menos? Tenho nem ideia. Olha, vou dar só para vocês saberem quanto precisa. Então, se um bebê não é amamentado, com 1 mês de vida, ele usa em torno de 12 latas no mês, tá? 12 latas no mês dá mais ou menos R$1.320, uma média, tá? R$1.320 no mês. Com 6 meses, esse nenê usa em torno de 17 a 20 latas, tá? Com 3 meses, 17 latas. Com 6 meses, 20. Então, com 6 meses, 20 latas por mês, dá em torno de R$2.200 no mês. No mês. No mês. Imagina isso durante o ano, né? É muito. Se o bebê não tiver alergia à proteína do leite de vaca. Porque se ele tiver... É mais caro. O preço da lata dobra ou triplica. Então, gente, para pensar. Se eu tivesse pensado nisso na época em que eu era residente, se a gente extrapolar para valores de salário, por exemplo, salário mínimo, quanto está hoje, mais ou menos? 1.500 e poucos reais. 1.500 gente, o seu salário mínimo é para você comprar a fórmula. Para e pensa, mulherada. Ali, mulherada. A gente não está desincentivando a terem filhos. A gente quer que as pessoas se incentivem a amamentar e buscar conhecimento, né, doutora? Por isso que a gente fala tanto, essa campanha vem falar disso, da sustentabilidade. É um leite democrático, natural, não tem custo. Qualquer mulher pode amamentar sem custo nenhum, dando melhor leite e condições de saúde para o seu bebê. Então, olha só, no salário mínimo, você gasta tudo para comprar fórmula para o seu bebezinho, se ele for pequenininho, 3 meses. Se ele for mais velho, seu salário mínimo não dá conta de comprar. Não dá. Olha isso. Então, se eu pensasse nisso na época que eu insisti em fazer a minha residência naquele período, que eu queria ter amamentado mais, eu tinha esperado um pouquinho mais. Porque hoje o salário de residente acho que está em torno de 3.500, 4.000, eu acho, tá? O bebê de 6 meses consome R$2.200. Eu tinha que pagar uma pessoa para ficar com minha filha. Você pagava para trabalhar. Exatamente. Mas lógico, né? Tem a minha carreira, a gente quer fazer a carreira, a gente quer aprender, estudar, mas
Mas eu faria minha carreira do mesmo jeito, mas eu poderia ter aproveitado uns mesezinhos a mais com a minha filhinha. Então, eu pensaria nisso melhor. Hoje faria. Então, a gente não faz conta, né? Muitas vezes a gente não faz conta. A gente deixa aquele movimento do dia a dia tomar conta da gente, né? Assim? Porque você... Pode falar. E falando, nessa questão do pensar, eu fiquei curiosa da Mari, né? Porque depois que a gente passa, a gente começa a ter mais informação, a pensar o que eu faria de diferente. O que você, Mari, com a informação que você tem hoje, teria feito de diferente naquela época? Então, é que nem normalmente eu falo, assim, eu não faria nada de diferente, porque, tipo, foi tudo muito... Claro, assim, a questão do dia a dia, que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe, é mamãe de primeira viagem, é tudo muito novo, então, assim, é um aprendizado a cada dia. Então, assim, eu não sei se eu faria alguma coisa de diferente. Você buscaria informação. Sim, buscaria informação, mas não foi uma coisa que... Como que eu posso dizer? Que me impactou. Sim, que foi muito... que assim, me traumatizou completamente. Claro que teve, né, algumas situações assim que você, né, que nem essa da amamentação, que eu fiquei desesperada, assim. Mas não foi uma coisa que me traumatizou, que eu queria fazer diferente. Claro que depois a gente, né... Mas eu acredito que... Você entendeu que fez parte do processo. Fez parte do processo, exatamente. E você foi muito esperta. Sim. Você chegou na tua casa, você já sentiu a dificuldade, você já chamou. Exatamente. Então, foi isso, você passou o processo. De imediato. Eu falava, não, eu preciso, né, procurar ajuda. Porque se eu não procurar ajuda, como que eu vou me virar sozinha? E eu tinha. Quando eu voltei a trabalhar, nossa, o meu peito, ele sabe quando você vai dar aquela sensação de alívio quando o leite desce? Eu falava, gente, que maravilha, que delícia, era maravilhoso, sabe? Gostoso. Sim, uma sensação muito boa. Então, eu acredito que buscaria mais conhecimento, exatamente, mas eu não faria nada assim de diferente, não. Falando em conhecimento, antes da gente quase chegar ao fim, tá quase acabando, a doutora é especialista, né, doutora em aleitamento materno, que a Mari também agora... Fica sabendo, né? Sim. Ela atende as mamães, os bebês, né? Doutora recém-nascido, né? E tem um programa também que chama Mamar Sem Neura. Mamãe Sem Neura. Mamãe Sem Neura. A gente começou como Mamar Sem Neura, mas começaram a vir muitas perguntas da maternidade em si. Então, eu acabei mudando para Mamãe Sem Neura. Né? Mas a gente fala muito de amamentação, de... todas essas questões, né, que a gente conversa aqui dentro da pediatria, mas principalmente a maternidade, esses primeiros 1000 dias de vida. E vai ter um evento que a doutora está promovendo, vai ter um treinamento? Isso, então. No dia 30 de agosto, nós vamos fazer um evento direcionado, vai ser o último dia do Agosto Dourado, né? Mas a gente fala Agosto Dourado porque a campanha, mas a amamentação, como a gente estava falando, é algo que você tem que lutar por sempre, eternamente. Eu acho que papel da sociedade prestar atenção nisso e lutar por isso, né? Então, a gente vai fazer esse evento na clínica. O público-alvo, principalmente, serão gestantes, para que a gente consiga atuar antes do problema acontecer, né? E vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco dessa primeira fase da amamentação, os primeiros dias do bebê, desse acompanhamento. Então, vai ser eu acredito que vai ser à tarde, tá? Vai ser um período ali bem legal, que a gente vai colocar um coffee break, vamos fazer algumas dinâmicas, algumas coisas legais lá. E então, vai ser dia 30 de agosto, e a gente volta a passar para vocês. Passa as redes sociais aí da doutora, para quem quiser encontrar a doutora e já saber ficar ligadinha nesse evento, doutora. Tá, então, o Instagram é @doutora.analeapediatra, tá? Queria convidá-los também para uma live que vai ter semana que vem, mas aí não é no meu perfil, é da Pastoral da Criança Nacional, tá? Onde eu atuo tanto como consultora de conteúdo, como voluntária, tá? Nas comunidades. E a gente vai falar de amamentação, a gente vai falar de aleitamento materno,
E então, assim, quem tem dúvidas e quiser entrar nessa live da Pastoral da Criança Oficial, então é @Pastoral da Criança Oficial. Vai ser muito legal, quinta-feira. Então, geralmente as minhas lives são às quintas-feiras, às 20 da noite. Mas aí eu vou estar nesse perfil da Pastoral e a gente vai estar fazendo essa live. Essa live fica gravada, doutora, caso o nosso programa ele vá ao ar depois da live, sabe dizer? Você fala essa live da Pastoral. Da Pastoral? É. Eu acredito que vai ficar. Ai, que bacana. Eu acredito que vai ficar, tá? Que bacana. E assim, a sugestão que eu dou é, se você quer amamentar, você tem essa vontade, ou quer, mas fica insegura pelo medo do que escuta, procure um profissional que entenda disso. Não economize com isso. Às vezes a gente investe em tanta coisa ela perguntou o que faria diferente. O que eu faria diferente na minha época? Investiria menos em quartinho e enxovalzinho, não sei o quê, e mais em conhecimento, informação e preparo para essa fase, né? Porque o quartinho passa, tudo passa. A amamentação, não. Ela não passa. Você vai lidar com aquilo de uma forma ou de outra. E a forma como você vai lidar vai depender do quanto você está preparada. Né? E se a gente for pensar na economia do leite, exatamente, a consulta, a consultoria, qualquer coisa fica um valor simbólico, né? Vocês viram como é que é, gente? O que é amamentar para você, Mário? O que foi amamentar? Que recadinho que você deixa para as mamães, futuras mamães, as mamães que já estão aí quase recebendo seus filhinhos, que vão passar por esse processo? Que recadinho que você deixa para quem está assistindo a gente? Passar por essa fase, que às vezes é tão... Aliás, né? Apesar que, olha, gente, depois lá no Instagram vai ter presença da doutora também na Rede Tarobá, né, doutora? É verdade. É verdade, segunda-feira. Segunda-feira. Não sei se já vai ter passado esse programa, mas a doutora também vai estar nas redes sociais da SSG, depois vocês procurem lá para saber. Que recadinho que você deixa para as mamães aí para passar por essa fase, né? Que às vezes é desafiadora para uma, não tão desafiadora para outra. Sim. Olha, o recadinho que eu deixo é que cada mamãe é uma, né, de uma forma, igual a doutora falou. Claro que o amor não vai deixar de existir se você conseguir amamentar ou não. No meu caso, foi muito importante, foi especial você estar com o seu filho ali no colo, aquela conexão entre vocês dois, né? Você sentindo ali. Eu ficava horas e horas ali, às vezes ele chegava até a dormir, nem tava mamando, mas assim, vou deixar ele aqui. Então, assim, é uma sensação única, foi muito prazeroso, né, no meu caso, foi maravilhoso, mas assim, vai de cada uma, né, cada uma tem o seu processo, cada uma tem a sua situação, mas é importante, né, que se você conseguir amamentar, eu acredito que você vai... É uma sensação única. Então, assim, todo mundo tem ali o seu prazer de estar com o seu bebê, né, aquele momento único. Então, assim, eu só tenho que agradecer por ter passado isso, né? Por ter conseguido amamentar, né? Achei que pelos mitos antigos, né? Algumas histórias, né, que a gente escuta, não muito boas, mas assim, foi único, foi especial demais. E agora para Ana Leia, não para a doutora Ana Leia. O que é amamentar, Ana Leia? Olha, amamentar, para mim, é uma questão de opinião, tá? Não é só uma questão de amor, porque inicialmente, até que você crie aquele vínculo e tenha prazer e consiga relaxar, você passa por um período de aprendizado, porque a amamentação para o ser humano não é instintiva como para os outros mamíferos. A mãe precisa aprender e precisa ensinar esse bebê. Então, é uma questão de paciência e opinião. E a partir daí, você vai formando e vai melhorando esse vínculo. E assim, eu como cristã, eu hoje, eu sempre falo para as mães, se estão aqui ouvindo, são cristãs como eu gosto sempre de falar um pouquinho da minha fé, né? Hoje eu gosto mais de falar da minha fé do que antigamente. Façam oração. Tenham fé. Se vocês têm isso em vocês, façam oração. Porque assim, eu faço uma analogia um pouco com o maná que Deus enviou do céu para o deserto, quando quis livrar os hebreus lá
do Egito. Sim. Né? E foi uma bênção que veio do céu. E o leite materno é uma bênção de Deus para essa mulher. Você vai passar por dificuldades, então não queira resolver tudo sozinha. E às vezes Deus age por meio de pessoas. Sim. Então, tenham fé que vai dar certo. Tente manter a sua mentalidade forte, seu emocional não está bem, procure ajuda. E para você ir tentando resolver isso, se o seu desejo é amamentar. E é isso. Então, tem um versículozinho da Bíblia também, que é aquele que fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, não andeis ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e súplicas, e dando graças, façam seus pedidos a Deus, e Deus, com a paz que excede a todo entendimento, vai te ajudar de alguma maneira em Cristo Jesus. Amém. Vai mudar a sua cabeça, vai mudar seu coração, e é isso. Então, a gente tem que... Não é só questão de técnica, é um relaxamento, é fé, é uma paciência, é apoio, né? É aquele momento único, né? Exatamente. Que se a gente deixar passar... Exatamente. E se perdoe, Sim. não se cobre tanto. Exato. Deu certo, faça o máximo que você puder para dar certo. Deu certo, maravilha. Não deu certo... Mesmo porque pode dar certo hoje, amanhã vai ter uma dificuldade, exatamente, né? Toca o barco, São dias, é isso. Né? E o amor você vai manifestar de outras maneiras. Põe essa criança no colo, fica com essa criança no colo e olha para ela e faz como a Mariana. Às vezes não vai estar amamentando, mas vai estar ali, fica passando a mão. O afeto, é amor, é isso. Vínculo, porque né? tem mulheres que estão amamentando, mas estão aqui no celular. Nem tá vendo o que está acontecendo. Sim. Na comunidade, às vezes, a gente vê situações de mulheres amamentando e bebendo. Então, estão amamentando e estão alcoolizadas. Então, não é simplesmente amamentar por amamentar. Tem toda uma questão, né? Amor de mãe envolve muito mais que a amamentação. Sim. Mas a amamentação é algo especial, é uma dádiva. E quando a gente consegue fazer funcionar, é maravilhoso, né? Como a Mariana estava falando. Sim. Ai, estamos chegando no finzinho, Mariana. Gente, olha, eu acho que assim, ouvir o testemunho de cada uma é maravilhoso, é fundamental para a gente aprender em cada episódio de podcast que a gente faz aqui, né? E mesmo muitas vezes que a gente aborda temas que já são recorrentes, né? E que são pontuais, mas é fundamental a gente sempre ouvir o lado, né, mais humano de uma médica, ouvir o lado mais humano de uma profissional, a Mariana, que está no dia a dia, no nosso atendimento, a doutora que está ali, que passa a ser uma rotina, mas que tem o lado, né? Eu sou um ser humano, né? Atrás da doutora Ana Leia tem a Ana Leia, né? Com a certeza. Mãe, esposa, né? Então, assim, eu quero agradecer demais vocês. Obrigada pela disponibilidade, doutora, mais uma vez, viu? Eu agradeço o convite, é sempre gostoso. Eu adoro falar da pediatria, da maternidade, tudo mais. Obrigada, Mari. Obrigada por você ter vindo. Eu sei que não foi fácil. É bem sempre corrido, né? Eu que agradeço poder contar um pouquinho da minha história, né? Tomara que seja de inspiração para outras mamães. E eu que agradeço muito pelo convite. Obrigada, doutora. Isso, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada por você ter ficado até aqui. E a gente se vê em outro Saúde em Conexão.